estou iniciando mais esse vídeo aqui para a gente falar sobre SCPs, mais especificamente sobre o SCP-007 e o SCP-008. Se você ainda não viu o vídeo com os outros SCPs, confira lá. Eu já falei desde os SCPs dos 006 para baixo. Agora a gente vai falar sobre o SCP-007 e o SCP-008, que vai por mim. Esses SCPs são bastante interessantes, principalmente esses dois que eu vou tratar agora. Então, bora iniciar esse vídeo aqui para a gente falar sobre esse SCP. Bora lá. SCP-007. Nome: Planeta Abdominal. Classe do objeto: Euclídeo. Esse SCP é um SCP bastante curioso. Ele é praticamente um ser humano normal. As características, a descrição desse SCP: ele é um ser aproximadamente do sexo masculino, com 25 anos de idade. Porém, ele alega ter 28 anos de idade, com 1,76 m de altura. E onde deveria haver a seu estômago, a sua barriga, é inteiramente oco, meio que uma esfera com terra, com centro gravitacional. E o detalhe é que essa terra não encosta no seu estômago, ela meio que fica dentro, mas não encosta nele. E meio que onde deveria haver seu estômago e todos os outros partes do seu intestino não estão mais lá. Esse SCP é um ser humano comum, ele pode se comunicar com as pessoas e ele está contido, muito bem contido, mas ele consegue se comunicar normalmente. Ele pode comer, mas a Fundação não sabe quando ele come, onde vai parar todo aquele alimento, embora ele diga, né, que não necessite comer, mas ele come e a Fundação não sabe onde vai parar esse alimento. Ele é Euclídeo porque ele considera ele como seguro. E detalhe que, ao tentar analisar essa terra que estava em sua barriga, eles encontraram vidas vivas dentro desse planeta que está dentro da sua barriga. E a questão mais curiosa é que esse SCP não bate com esse planeta, né? Não bate com as descrições da Terra, mas bateria com os anos, muitas décadas passadas, bateria com a descrição da Terra, mas não atualmente. Ele está contido num quarto selado com 10 metros em cada lado, com uma equipe que não permite que ele saia. Um doutor vai visitá-lo frequentemente para jogar xadrez e saber se ele está saudável mentalmente. E ao se questionado como isso aconteceu, ele simplesmente falou: eu acordei e de um dia para nada estava lá. Ele vive uma vida normal como uma pessoa comum tenta, né, apesar de ter um planeta onde deveria ser seu estômago. Ele pediu para ter um computador com internet, mas a Fundação, esse pedido foi negado pela Fundação, porque isso geraria brechas no meio de contenção desse SCP, já que eles ainda não sabem totalmente como é toda a sua anomalia e principalmente se ele pode causar danos fora do seu sistema. Então todo cuidado é pouco com relação ao SCP, apesar de que ele é aparente ser um SCP que pode ser considerado como safe, mas ainda assim é bastante desconhecido para tratá-lo como isso. Mas ainda assim ele coopera bastante com as pessoas da Fundação. SCP-008. Nome: Vírus Zumbi. Classe do objeto: Euclídeo. Esse daqui é bastante clássica, né? Não poderia faltar um SCP com nome de classificação zumbi. E é basicamente isso, velho. É um vírus. Sim, é um vírus zumbi. E eu vou explicar as características e as descrições desse SCP. Confere lá. SCP-008 é classificado como risco biológico classe 5. E meios de erradicação são necessários, como incineração, para conter qualquer meio de alastramento desse vírus o máximo possível, no caso de contato com fontes externas. Agora, se você necessariamente pegar esse vírus que está aparecendo aí, né, que espero que esse vírus não se alastre nunca e nunca saia dessa fundação, já que todos os meios estão sendo necessariamente contidos e que tem que escapar, todo o local deve ser incinerado o máximo possível, qualquer contato deve ser extremamente restrito e todos os cientistas que estão lá são exclusivamente necessários e exclusivos exatamente para prevenir e tentar encontrar uma cura desse vírus. Mas os sintomas serão os seguintes: os primeiros sintomas serão sentidos durante as 3 horas depois do contato com o vírus. Você sentirá meio que sintomas de influenza e febre, demência grave em 20 horas. Necrose celular espalha generalizada, que é praticamente uma necrose, é meio que a pele fica mostra assim, como se fosse meio que algo, como se fosse uma infecção, uma inflamação no certo local. E esse daí será uma das partes que necessariamente forem afetadas pela célula, que é o vírus SCP-008.
grande armazenamento de oxigênio, ou seja, você necessariamente respirará mais devagar, mas você terá um grande armazenamento de oxigênio. Circulação dos glóbulos sanguíneos lentos, ou seja, o seu sangue começará a escorrer de forma lenta, ao ponto de todo o seu sistema nervoso necessariamente diminuir de velocidade. E com isso, os seus órgãos se tornam iminentes o seu corpo se torna iminente com uma falha completa. Tipo, se um dos seus órgãos parar, nada vai poder acontecer com você se tornará normal mesmo assim. E você poderá viver sem comer por mais de 10 anos. Se todo o seu corpo meio que entrará no estado meio que você poderá viver com menos, né, de comer, já que todo o seu sistema tecnicamente vai diminuir. Você entrará, todo o seu sistema vai entrar no meio que irretável, toda a sua capacidade cognitiva vai diminuir, então você vai agir de forma lenta e apenas atuar de forma básica, que no caso é como andar e se arrastar. Uma característica desse SCP é que ele corre, e não necessariamente corre, né? Ele vai atrás de pessoas que têm cheiro, audição, qualquer barulho que represente um ser humano, ele vai atrás e vai tentar gerir lá por forma de contato, ou seja, morder, né? Vai tentar devorar a pessoa. Para matar o SCP-008, você necessariamente que passa para dentro de uma pessoa, você deve criar um trauma craniano grave, ou seja, uma pancada forte na cabeça, que é onde o vírus está se alastrando de forma considerável, manipulando a pessoa. Porém, o que foi encontrado pela Fundação SCP é que dizem que esse SCP não é natural, não é feito na natureza, já que ele agride consideravelmente o sistema natural das coisas. Então, necessariamente, eles acreditaram que ele foi feito em laboratório. Uma questão bastante curiosa é que a Fundação coletou informações dizendo que os soviéticos trabalhavam secretamente para conter e totalmente exterminar esse tipo de SCP durante esses períodos e tentar contê-los o máximo possível para que ninguém soubesse sobre a existência deles. Porém, isso tudo seja necessariamente talvez uma teoria de acreditar que os soviéticos têm uma relação com isso. Mas é claro, havia vários fatos que eles torturavam, usavam vários meios para manipulação genética com os presos e os capturados, que eram necessariamente quase como espiões. Eles faziam isso e possivelmente como uma forma de tortura e manipulação para tentar desenvolver um novo DNA humano. E o SCP-008-1 é um remédio que cura esse SCP, ou seja, tem tratamento para esse vírus, sim. É o SCP-001, que é como se fosse um remedinho que serve para curar e matar esse SCP que está dentro do corpo da pessoa. E o SCP-002, que é meio que um plano para o SCP-008, assim como o SCP-001-1, SCP-008-1 e o SCP-008-2, serve como uma forma de uso desse SCP. Que eles já tentaram... o primeiro passo foi tentar usá-lo como uma granada. A cobaia já modificada usava uma bomba e assim automaticamente explodia. Teste aceito, com sucesso. Teste 008-2 falhou. Eles tentavam utilizar eles como uma forma de espionagem, falhou. Teste de investigação também falhou. Então o SCP foi descartado e todos, e assim junto com o SCP-008-2 foi totalmente liquidado. Todas as cobaias necessárias para o SCP, né, que acabaram se transformando, foram exterminadas pelo general, que eu não posso falar o nome, e também pelo médico, que não posso falar o nome. E esses são o SCP-007 e o SCP-008. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Esses SCP são bastante curiosos. E outra curiosidade que eu queria trazer para vocês é uma curiosidade associada ao SCP-008, que o Pentágono ele possui uma norma de tantas leis criadas, tantos planos criados para a contenção de vários meios que podem alastrar pela humanidade. Eles têm o plano 666, que no caso é o plano de contenção caso um apocalipse zumbi ecloda, já que eles não sabem se isso pode acontecer, mas caso o Pentágono tem um plano real para a contenção dessas criaturas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu!